Então, sejam muito bem-vindas e muito obrigada por estarem aqui. Vamos fazer um exercício que foi enviado e que foi criado cerca de 20 dias antes do final de 2025 e que foi enviado para as minhas clientes de mentoria e para ex-clientes, porque achei que era uma altura muito importante. Iríamos ter um início de ano 2026 com muita energia de Capricórnio, com muito foco logo a seguir à altura do Natal, com imenso foco nas realizações e no concreto e nas ações e no realismo. Portanto, depois daquela fase toda do Natal ali, já logo a seguir íamos querer colocar os pés na terra. E eu achei que era muito importante, até para quem gosta de fazer o seu manifesting para 2026, ou para pessoas que são mais enraizadas e que gostam de ter os objetivos organizados, achei que era muito importante enviar e criar este documento. Ele está aqui em PDF. Normalmente eu faço estas apresentações nas aulas em PowerPoint. Aqui vamos mesmo explorar o documento, como ele foi para as clientes. É começarmos aqui um pouco com consciência sobre o ano anterior, o ano 2025, está bem? É muito importante terem o vosso caderno de forma de registro, ou quem quiser escrever diretamente no portátil, no seu computador. Depois podem receber este exercício. Quem está aqui na aula em direto pode pedir-me através do Instagram, a Joana Amoedo Leite, ou através do meu e-mail, ou através da forma como conseguiram o link desta aula. Mas para já o importante é vocês conseguirem, em cada pergunta que eu vos faço, ativam o máximo de atenção, o máximo de instinto, o máximo de intuição, ok? Não pode haver nunca, nunca, não é permitido, não sei, não existe, não sei, aqui, ok? Um, e podem escrever as perguntas, se quiserem, para facilitar depois a identificação, podem escrever as perguntas no vosso caderno, mas acima de tudo, as vossas respostas, está bem? Então, amar 2026 é termos também consciência sobre 2025. Quais é que foram tu consideras os teus maiores sucessos em 2025? Vamos escrever. Bora lá. Muito provavelmente, quando tiverem acesso ao exercício posteriormente, vocês vão escrever muito mais coisas. Eu, quando fiz o exercício, fiquei surpreendida. Escrevi muito mais do que aquilo que demorei muito mais até do que achava, porque normalmente sou muito rápida nas respostas. Então, sucessos, coisas que tu achaste que foram acima da média, foram incríveis para ti e são sucessos teus. Bem-vinda, Andreia. Ok, Cláudia, mas estás presente a fazer tranças? Muito bem. Maiores sucessos. Aqui na aula, como nós estamos a tentar gerir bem o nosso tempo, vamos colocar dois ou três, ok? Vamos avançar? Próxima? Pode ser? Se tiverem alguma pergunta, podem colocar aqui, partilhar aqui na nossa conversação, está bem? Quais foram os maiores desafios em 2025 e que ainda reverberam agora? Portanto, tu tiveste um desafio, fizeste algo para ultrapassar, mas ainda estás aqui a alinhar e a tentar ultrapassar. Desafios são problemas, né? E é muito importante nós identificarmos quais são esses problemas. Nós aqui no método Evoluir e na mentoria Recomeço Cósmico não falamos só de rosas e de coisas maravilhosas, nós falamos dos nossos problemas, não é? Então é importante percebermos isso, porque há desafios que são nós tentamos enfrentar, tentamos resolver, ou até percebemos que para resolver temos que os deixar para lá, não é? E que ainda estamos aqui a tentar lidar. Também aqui duas ou três ideias, ok? Tudo aqui vem do vosso instinto. Vocês precisam de confiar no vosso instinto. Não, não existe, não sei. Vocês entram aqui no AMA 2026, vocês entram no vosso, na relação íntima com o vosso adulto interior. Sim? Agora uma pergunta muito interessante.
Avançando. O que é que tu farias diferente se voltasses a janeiro de 2025? Lembra-te, 2 de janeiro de 2025, o início do ano passado, o início de 2025. O que é que farias diferente? Não ativamos aqui arrependimento. Há uma coisa que eu ensino sempre na mentoria: arrependimento e culpa são emoções inúteis, não ajudam, não têm interesse nenhum. Podemos senti-las, mas quando sentimos, pensamos: isto não é útil, isto não serve para nada, é só para sentir, mais nada. Então, o que é que tu farias diferente? Aqui o que tu ativas para responderes a isto é, novamente, o teu autoconhecimento, o que é que tu aprendeste, não é? Então, pode ser uma decisão, pode ser um hábito, pode ser alguma coisa que tu já. Eu podia ter feito isto diferente. E se calhar não fiz e tinha razões para não fazer, mas até podia ter feito, ou faria, se voltasse lá. Vamos entrar aqui na máquina do tempo. Para quem janeiro de 2025 não diz nada, remetam esta pergunta para qualquer altura do ano 2025 em que vocês sentem que podiam ter feito ou que fariam diferente agora. Isto vai trazer ao de cima uma aprendizagem que vocês têm. Essa aprendizagem já existe. Não se preocupem se na escrita a coisa sair assim de uma maneira assim um pouco como as crianças escrevem, palavras soltas, frases assim que não são frases muito completas, porque aí está uma verdade qualquer e depois vocês podem melhorar, não há problema nenhum. Mas há sempre algo a escrever. Avançando. Em 2025, quais foram os momentos mais divertidos ou nos quais tu sentiste mais alegria? Foi espetacular. Foram momentos em que eu senti mesmo que me diverti, cativei a minha criança interior, senti-me alegre. Quais foram os momentos? Sem preconceito, porque às vezes não são momentos com as pessoas que nós amamos, podem não ter sido, ok? Pode ter sido no trabalho, pode ter sido sozinha em casa, pode ter sido, assim, não, nada de preconceito, nem respostas certas e respostas politicamente corretas, porque isso não leva a lado nenhum. Momentos divertidos, mais espetaculares, nos quais eu senti mais alegria em 2025. Aqui escrevam o mais que consigam. Hum, e porquê é que é importante isto? Porquê é que é importante eu identificar? Não é? Porque é importante, se estes momentos foram divertidos e eu senti alegria, são emoções que me são combustível para a minha alma, que me alimentam e que alimentam tudo o resto que eu preciso de fazer. Então eu preciso de ou repetir estes momentos ou conseguir integrar este tipo de momentos na minha rotina, na minha semana, no meu mês, ok? Ou eventualmente, se eu sou uma pessoa que não gosta de repetições, posso identificar que em 2026 vai ser muito importante eu perceber o que é que eu gosto de fazer, o que é que me diverte, o que é que me apetece fazer que me vai divertir e vai me trazer uma alegria brutal. E podem ser coisas diferentes das de 2025. Já responderam? Momentos mais divertidos, alegres de 2025. Feito? Às vezes não há muita coisa, mas pronto. E se não há, e se não há, também, como sempre trabalhamos aqui de uma forma muito simbólica, tudo, se não houve momento, se não existiram estes momentos, eu tenho que pensar sobre isso, porque a vida também é sobre isso, certo? Eu tenho que perceber se não houve, o meu ano teve aqui algum desafio que me tornou mais conectada com as obrigações, mais conectada com o lado sério da vida, ou com problemas, ou com a rotina, não é? Então, se calhar e nós sabemos, todos nós precisamos destes momentos. Em 2026 eu vou ter que refletir nisto, eu vou ter que integrar isto na minha vida, eu vou ter que me divertir com alguma coisa, ok?
Pergunta seguinte, ou reflexão seguinte: qual foi o maior avanço que tu deste na tua vida? Se calhar vais repetir alguma resposta que já deste aqui no exercício. Em que área de vida é que foi? Relacionamento, trabalho, saúde, corpo, família, amigos? Qual foi o maior avanço? Tu sentes, isto foi um grande progresso para mim, ok? Responde, atenção, vocês podem sentir, em 2025 não houve, eu não tenho aqui grandes respostas, houve mudanças sim, houve desafios, mas não há assim grandes avanços. Nós já vamos para 2026 e já vamos definir então o que é que nós queremos avançar em 2026. Mas vamos ver, 2025, será que houve? Provavelmente houve, se calhar nós nem nos lembramos, mas houve se calhar um grande avanço. Para mim, se calhar para o mundo uma coisa pequena, para mim foi uma coisa enorme. Responde o que é que tu sentes que foi uma conquista e que tu sabes que, apesar de ter sido difícil, a médio e longo prazo vai ser o melhor para ti. Às vezes este avanço vem mascarado de uma situação, de uma decisão muito difícil que ainda me está a doer muito. Mas eu sei que a médio e longo prazo vai ser o melhor para mim. Então isto foi um avanço. Vamos escrever sempre o que vem do instinto, tá? Quem já é minha cliente ou minha aluna já está habituada a estar aqui nas aulas, já tem isto assim um pouco mais treinado. Mas há dias, não é? Há dias para toda a gente. O dia da Lua, que é segunda-feira, que é hoje, é um dia muito conectado com a energia da Lua, ainda por cima tivemos uma Lua cheia, então nós estamos muito interiorizadas, nós estamos muito por dentro de nós. Não estamos com muita vontade de chegar muito para fora, ir muito falar com muitas pessoas, portanto, isto é uma oportunidade. Ou seja, por um lado, eu estou mais introspectiva e custa-me um bocadinho deitar as coisas cá para fora, né? Mas também é bom porque eu estou a entender o que é que se passa dentro de mim. Então, a segunda-feira é sempre um dia, sobretudo para as mulheres, em que nós devemos ter sempre um tempinho para nós, para recolher, para estarmos sozinhas, ou estarmos na natureza, ou na nossa casa, e termos um momento para respirar silêncio, sem solicitações. E hoje, especialmente, porque vimos de uma lua cheia, está bem? Mas é uma lua cheia em Leão, portanto, é muito importante eu olhar para, não é, o meu fogo, a minha identidade, o que é que eu quero. Então, este exercício vem mesmo nesse sentido. Escolhe agora, escolhe agora 5 palavras que traduzem quem tu foste em 2025, a tua essência em 2025, principalmente características que tu nem sabias que tinhas ou que tu descobriste. Ou então, simplesmente, 5 características que foram mais evidentes, boas ou más, foram mais evidentes no teu ano de 2025. Vamos lá, meninas. E quem quiser partilhar aqui também no chat, pode partilhar. Ou quem tiver alguma dúvida, será que é isto? Será que é válido? Porque eu normalmente ajudo, às vezes ajudo bastante nas respostas aqui nas aulas, ok? Porque o que é que acontece? Quando nós estamos a orientar em grupo, vocês têm tendência a dar respostas o quê? Mais gerais, não é? Tipo aquelas respostas: o que é que eu quero? Quero paz no mundo, não é? Quero ser feliz, mas o que é que isso significa? É o que nós tentamos aqui distinguir e não dar respostas muito gerais, ok? 5 características da tua essência de 2025. E ainda no domínio das palavras, apenas 3 palavras. Primeiro 5 que caracterizam quem tu foste em 2025 e agora 3 palavras que vão definir o que é que foi 2025 para ti. Também aqui não tem que ser lindo, positivo, maravilhoso, pode ser intermédio, pode ter sido, uma palavra aqui mais negativa, mas tentem sempre de 3 palavras, pelo menos uma ou duas serem positivas, tá? Porque tudo o que é desafio contém algo que vai acabar por ser bom para vocês, mais cedo ou mais tarde. E aqui fala a voz de 11 anos de experiência a trabalhar com pessoas, ok? A passarem por desafios bem complicados muitas vezes.
Portanto, eu vejo a transformação e vejo que muitas vezes um problema acaba por ser a maior força da pessoa, ok? Natasha, Natasha, partilhaste aqui penso que o que descobriste características, certo? Características pessoais, coragem, fé, autoamor, graciosidade, superação. Reparem que nós às vezes estamos a descobrir e a desenvolver algumas características que nem deviam ser questão, já nem deviam ser questão para nós, não é? E nós, independentemente da idade, estamos sempre a tempo de as conquistar, como por exemplo o autoamor, a coragem, não é? Porque são características fundamentais para a nossa vida. Mas estamos sempre a tempo de as conquistar, mas são essenciais para nós. É impressionante, não é? Então, agora três palavras que vão definir o que é que foi 2025. Como é que defines 2025? Quando falamos de gratidão, e foi uma coisa que eu fiz questão de escrever aqui no exercício para as minhas clientes, podemos explicar, porque fala-se muito de gratidão. A gratidão não é propriamente um botão que nós carregamos e de repente ficamos gratos por coisas más que nos aconteceram e é super fácil, etc. Não é bem assim. É uma palavra que é demasiado, às vezes, usada de maneira gratuita, mas eu explico da seguinte forma. Imagina que tu ofereces uma prenda a alguém e a pessoa reage mal ou nem sequer te agradece. Será que perante este cenário tu tens vontade de oferecer de novo uma prenda a essa pessoa? Então, esta é a forma que eu vos quero apresentar, não é? A vida, ou Deus, ou o divino, ou o universo, que funciona um bocadinho desta forma. Tu recebes bênçãos, mesmo que às vezes não as reconheças, mas é importante reconhecê-las. E se tu não reconheces as bênçãos, porque às vezes vêm bênçãos que não são exatamente aquilo que tu achavas ou que tu pediste exatamente no tempo que tu pediste, mas houve coisas positivas, não é? E se tu não reconheces, se tu vibras no negativo, na queixa, o que também é normal, porque nós somos humanas e é super normal, ok? Mas se isto se torna um hábito para ti, vibrar no não, na não gratidão, ou seja, na ingratidão, esse canal, não é, de recebimento vai se tornar mais frágil e mais ineficaz. Então é muito importante haver aqui, e aqui no exercício com mais tempo vocês precisam de dedicar algum tempo a esta resposta, mas aqui no momento, aqui no direto, eu quero que vocês escrevam pelo menos três coisas relacionadas com pessoas, atitudes, coisas até que podem ter partido de vocês mesmas, locais onde vocês estiveram, decisões, acontecimentos, o que vocês sentem que precisam agradecer e reconhecer. Então, eu sinto gratidão imensa porque em 2025, e colocam aqui três ou quatro coisas só, se quiserem, que é para nós podermos avançar aqui com um ritmo interessante na aula. Quando receberem o documento, podem, como podem ver aqui, eu deixo aqui imenso espaço. No meu caso, eu quase preenchi as duas páginas, ok? Porque tive tempo, não é? Ou seja, quando vocês levarem o exercício convosco, têm mais tempo do que aqui propriamente na aula. Mas aqui, três ou quatro coisas que vocês dizem assim, gratidão mesmo por isto. Em 2025, eu sinto que isto veio mesmo para me ajudar. Isto é algo que eu sinto que eu quero realmente reconhecer na minha vida. Então nós temos muita coisa por adquirir, não é? E aqui é importante fazermos este exercício. Até agora está fácil, difícil. Avançamos? Como podem ver depois ao fazerem o exercício, e quem já fez este exercício, porque eu sei que estão aqui pessoas que já fizeram o exercício antes de 31 de dezembro de 2025, mas há coisas que chegam, não é? Se nós repetirmos, chegam coisas novas. Quando voltarem a olhar, vão ter mais tempo para escrever se quiserem mais coisas, ok? Aqui neste espaço.
Vamos para 2026? Sim? Então, intenções e metas conscientes para 2026. Deixei aqui algo, uma reflexão muito importante, que é sobre a definição dos objetivos para 2026. Sermos específicas, claras, traçarmos objetivos que são importantes para 2026, não é? Aqui eu aviso sempre as clientes, porque elas já trabalham muito com os quatro elementos. Aqui vamos definir os objetivos sem nos preocuparmos se estamos a ir mais para uma área de vida, ou para um tema, ou para outro, não é? Porque o que é importante é deixarmos revelar o que está dentro de nós, percebermos o que é que nós queremos realmente. E podem vir aqui informações, mesmo para quem já fez e já definiu os seus objetivos na mentoria, podem vir coisas novas. Eu posso perceber que havia um objetivo que eu tinha que se traduz de outra forma, que não era tão importante. Então vamos escrever aqui tudo aquilo que eu sonho, porque eu gosto muito de usar esta palavra, aquilo que eu sonho e aquilo que eu desejo. Não é, eu tenho este objetivo, é o que é que eu sonho, o que é que eu desejo, porque isto conecta-vos com realmente uma vontade, não é? Uma coisa que eu quando penso em alcançar isto deixa-me contente, deixa-me feliz, certo? Hum? Ahm, então, este exercício permite muito autoconhecimento, desvendar sonhos, ou seja, vocês descobrirem sonhos que vocês têm, cuidarem da criança interior, porque a criança interior, a criança que vocês foram, tinha sonhos, tinha vontade de viver a vida de uma determinada forma, não é? Tinha expectativas e houve coisas que ela não recebeu, que os pais não tinham para dar, não é? E agora somos adultos, pegamos nesta criança e tentamos, dentro daquilo que são os nossos valores, dar a essa criança e ao nosso adulto, que somos, aquilo que nós sonhamos e desejamos. E este exercício, quando vocês definem e vocês dizem livremente, não é? O que vocês querem, isto permite concretização, ok? Porque quando vocês pensam o que eu sonho, o que eu desejo, são tudo coisas que me fazem sentir bem, certo? Então, aqui, a Andreia pergunta: é suposto vermos o que estás a partilhar a mudar? Só vem o cabeçalho? Ah, é? Sim, eu estou a fazer, eu estou já na página 5. O que é que vem? Não conseguem ver? Hã? Só vem o próprio enunciado? Então, deixem-me mudar aqui a configuração. Seja como for, continuem a escrever aí. Em 2026, eu recebo, de forma fácil e leve, em 2026, eu recebo, de forma fácil e leve, e aí começam a colocar as coisas que vocês desejam. Vamos ver se com o documento em Word eu consigo fazer a partilha. Estava aqui a partilhar em PDF. Então, em 2026, eu recebo de forma fácil e leve e colocam os vossos desejos. Vejam, digam-me agora como é que está aqui a partilha. É? Então vamos fazer o quê? Agora se calhar já não vale a pena estar a colocar aqui no chat as perguntas anteriores, depois vocês vão receber o documento, está bem? Vamos onde estávamos. Então, a intenção aqui é revelar mais, projetar e manifestar mais. Então eu vou-vos dar aqui, temos aqui um exemplo, certo? E para algumas pessoas isto pode ser um bocadinho chocante porque é muito descritivo. É muito descritivo. Mas nós, se fizermos um exercício, por exemplo, quando faço individualmente exercícios de visualização, que são super fáceis, que são guiados, olhos fechados, e a pessoa vê um determinado cenário e começa a pensar naquilo que quer para uma determinada área de vida, que tipo de casa é que a pessoa se imagina a viver. E aquilo vai trazer do inconsciente exatamente o que a pessoa quer, com detalhe. Só que nós, quando estamos a escrever os nossos objetivos, o que é que acontece? Escrevemos as coisas de uma maneira muito geral, tá? Então aqui vocês têm algo muito descritivo e é um exemplo só. Isto não é, eu não utilizei o objetivo, nem o objetivo pessoal meu, nem o objetivo de nenhuma cliente. É um exemplo que eu criei. O exemplo é comprar uma casa a pronto, uma casa que seja no campo ou cidade, aqui vocês escolhem,
isto é um exemplo, são exemplos, num local seguro, de fácil acesso, com bons vizinhos ou sem vizinhos, perfeita, com tudo o que eu desejo, árvores, jardim bem cuidado, boas energias, o interior de pedra, com ar-condicionado, 7 quartos, espaço para viver em família, espaço para trabalhar, uma casa cheia de soluções e facilidades para mim e para os meus filhos, com piscina, móveis, boa ligação à internet para eu poder trabalhar, ou para poder estudar, ou para poder me conectar. Outro exemplo, porque vocês podem não ter, por exemplo, objetivos de património. Mas quando fazem os objetivos ou definem os objetivos comigo na mentoria nos 4 elementos, vamos sempre olhar para a Terra, para o elemento Terra, e provavelmente vamos olhar aqui para que tipo de casa ou como é que vocês querem que a vossa casa seja em 2026, mesmo a casa que vocês já têm. Podem querer melhorar, mudar alguma coisa, e isto tem que ser bem descritivo. Porque quanto mais descritivo for, mais fácil vai ser a identificação das ações que vos vão levar aos objetivos. Porque se eu digo uma coisa geral, quero ter um relacionamento amoroso feliz, não é? Mas é um relacionamento amoroso feliz, duradouro e sério, ou é um relacionamento amoroso feliz para um mês? E depois vocês descobrem que a pessoa é casada, por exemplo. Estão a entender? Então é perigoso. Já vi isto acontecer. Quero um marido. Já disse esta piada, não é? Eu quero manifestar um marido e vocês manifestam o marido de outra pessoa. Estão a perceber? Vocês querem um homem disponível para um relacionamento convosco de uma determinada forma. Isto não é uma maneira de controlar ou de criar expectativas. Isto é uma forma de vocês terem autoconhecimento, vocês sabem o que é que querem e é mais fácil identificar. Não é? Então há aqui um exemplo dos relacionamentos. Viver um relacionamento com um homem maravilhoso, ou uma mulher maravilhosa, um amor apaixonado e recíproco, com aceitação da família, de cada um, integração saudável das nossas diferenças, prosperidade, valores compatíveis. Isto parece muita coisa, mas isto é o básico para ter uma relação. Isto não é nada, isto é pouca coisa até, mas parece muito. Desenvolvimento da capacidade de ambos amarmos e sermos amados, com respeito pela identidade de cada um, desenvolvendo um projeto de vida em comum, com viagens, amigos, etc. Os exemplos que eu dei, como referi, eles não têm que fazer sentido para cada uma de vocês. Eles estão aqui para que vocês entendam como devem definir a vossa descrição, como devem fazer a vossa descrição de cada desejo. Aqui, se calhar, vão colocar, não é? Porque temos menos tempo, então escrevemos isto, não é? Em 2026 eu recebo de forma fácil, amorosa e leve, e vocês colocam aqui tudo o que desejam. E aqui nas respostas tentem dar pelo menos 5, 6 respostas sucintas, aqui na aula, está bem? Até pode ser sob a forma de valores, sei lá, sentido de família, abundância financeira, relacionamento amoroso, um, uma boa relação com o corpo, mais saúde, e depois, quando vão para o vosso trabalho de casa com o documento, vocês vão explicar melhor isto. O que é ter saúde para mim? Não é? O que é abundância financeira para mim? O que é um relacionamento amoroso feliz para mim? O que é um relacionamento para mim? Que eu saiba aqui, já todas nós temos experiência de vida suficiente para saber o que é ou não é. Não é? Então nós vamos colocar para cada uma de nós, não é para aquilo que a minha amiga acha ou aquilo que eu vi nos outros, é aquilo que é para mim importante, por exemplo, num relacionamento amoroso. Ah, missão profissional, ter um trabalho que me dá um alto rendimento financeiro, porque eu saiba, todas nós precisamos de dinheiro para viver, acho eu, e também um grande contributo e uma felicidade a trabalhar. A partir daqui, o que é que fica mais fácil? O que é que fica mais fácil para quem se dedica de facto a isto? E eu posso vos dizer que isto é um exercício básico de mentoria, básico. Isto não é coaching, ok? Isto é mentoria e autoconhecimento espiritual. Tá? Porque eu não estou a aprender a um conceito de que vocês têm que dizer até que data é que querem atingir, isso é o que se faz no coaching, até que data é que querem atingir, e vocês tinham que se comprometer já com 3 ou 4 ações que os levassem muito perto do objetivo. Que era um relacionamento amoroso, então vocês tinham que definir que vão começar ou a instalar uma dating app, ou a sair mais, ou a pedir a amigos para vos apresentarem a pessoas solteiras, e isto era coaching. Eu aqui estou-vos a dar autoconhecimento e conexão com a vossa espiritualidade, ou seja, vocês perceberem o que é que vai além do que é evidente.
Qual é a vossa missão e o vosso progresso espiritual? Então, quando eu defino um objetivo, eu vou definir no sentido de eu, com este objetivo, eu vou evoluir enquanto pessoa. Eu não vou colocar aqui, eu quero um casamento, etc, etc, só porque é uma coisa que me satisfaz socialmente, satisfaz-me superficialmente, satisfaz-me porque eu, por exemplo, tenho dificuldades financeiras e a minha vida era mais fácil com um casamento ou com um homem. Não. Eu tenho que ser fiel à minha espiritualidade. O que é que me faria progredir enquanto pessoa? Então aí vais definir o tipo de relação que tu gostarias e que sentes que te faria crescer, não é? E que te faria bem. E depois disto, claro que quem leva este trabalho a sério vai definir algumas tarefas, vai definir algumas ações. Então, se eu quero, por exemplo, um dos objetivos é ser super saudável, ou ter uma alimentação super saudável, ou ter um corpo super saudável, vocês têm que colocar aqui o que eu chamo as tarefas transformadoras, ou as ações transformadoras. O que é que eu preciso de fazer, ou o que é que eu tenho que integrar na minha rotina, não é? Em 2026, para que isto, eu chegue a fevereiro, porque estamos em fevereiro agora, para que eu chegue a fevereiro de 2027 e sinta, ok, eu não consegui 300% do meu objetivo, mas eu fiquei muito perto do meu objetivo, ou atingi completamente esse objetivo e já estou pronta para outra coisa. Faz sentido? Podem escrever? Em 2026 recebo de forma fácil, amorosa e leve do universo e aqui completas com tudo o que tu desejas. Digam-me uma coisa, conseguem ver o scroll aqui do Word? Tudo ok? Bom, peço desculpa porque eu realmente estava a ver o scroll do PDF, mas não fazia ideia que não estava a ser, não estava a fazer partilha. Então, conseguiram escrever algumas coisas? Avançando. Acredito que vamos cumprir aqui o tempo que definimos. Abrindo mais consciência. Tu vais pensar como é que tu queres que te vejam em 2026, né? Como é que tu gostarias que fosse? Não é, eu preocupo-me com o que os outros pensam de mim. Não é sobre isto. É, eu vou manifestar determinadas coisas, porque já fizeste aqui alguma reflexão sobre o que tu queres, ah, sobre o que se passou em 2025, sobre o que tu queres para 2026, e isso terá consequências na tua identidade, na pessoa que tu és, ok? Então, como é que tu queres que te vejam em 2026? Coloca aqui duas ou três características que tu gostavas que as pessoas que te rodeiam, as pessoas que são importantes para ti ou que podem vir a ser importantes para ti, atenção, não é o meu pai e a minha mãe, não é? Não, não é isso, são as pessoas que eu vou agregando à minha vida, para além das pessoas que eu conheço, e que eu quero de facto construir uma vida com, não é? Então, como é que eu quero que essas pessoas falem sobre mim? Olha, a Soraya é uma pessoa realmente bastante isto e aquilo. A Márcia tem-se revelado uma pessoa assim, assim, assado. E assim por diante. É assim que vocês precisam de ver isto, esta pergunta. Quando vocês vão conectar ou conversar com aquelas pessoas que realmente são bem intencionadas, sabem, aqueles amigos ou aqueles anjos que nós temos, às vezes não são amigos muito chegados, mas aquelas pessoas que nos conseguem ver e que têm boa intenção, e vocês perguntam: olha, se tivesses que dizer duas características minhas ou duas grandes qualidades, o que é que tu dirias? E a pessoa diz e nós ficamos super surpreendidas. Então é um bocadinho neste sentido. Então, como é que eu quero que me vejam em 2026? E depois, importantíssimo, importantíssimo, sobretudo para os nossos objetivos, porque nós temos sempre que saber porque é que nós queremos determinado objetivo, isso é um trabalho ainda mais interessante de aprofundamento.
tenho determinados objetivos e porque é que eu os quero, é muito importante eu saber como é que eu me quero sentir. Como é que eu me quero sentir em 2026? E sabem porque é que isto ajuda? Isto ajuda a que nós consigamos manter os bons objetivos que nós vamos atingindo, as boas coisas que nós vamos atingindo. Porque eu penso assim, ok, eu tinha o objetivo de mudar de emprego, porque eu queria me sentir melhor, porque eu queria me sentir mais equilibrada, porque eu queria me sentir mais livre, eu queria me sentir mais útil. Então é importante perceberem como é que vocês se querem sentir. Não é só feliz ou saudável, é como é que eu me quero sentir? Eu quero me sentir ah, mais amadurecida, eu quero me sentir mais livre, eu quero me sentir mais independente, ou eu quero me sentir com mais capacidade de relacionamento, mais conectada, eu quero me sentir amada. Então escrevam aqui três, quatro emoções. Conseguiram explorar aqui alguma emoção assim mais evidente? Podem partilhar? Vamos terminar mais do que a tempo, portanto ainda posso ajudar aqui. Márcia, só três ou quatro. Não, quer dizer, eu estou só a ser simpática para vocês para vocês fazerem o exercício dentro do tempo da aula. Escreve para aí, estás à vontade. É assim, há aqui coisas que me surpreenderam quando eu fiz o exercício, porque eu deixei imenso espaço e não vou escrever quase nada. E depois foi exatamente ao contrário. Escrevi imenso e pronto. Claro que eu não fiz o exercício todo num só dia, foi na altura do Natal, portanto, são sempre alturas em que nós temos muita coisa para fazer, muita tarefa, muita coisa, miúdos em casa ou a família, etc. Mas isto é um trabalho interessante de se fazer e de se ver feito e de acabar e olhar e ter. Olha, tenho aqui uma orientação para 2026. Agora, uma outra pergunta: como é que eu quero lidar com os desafios que me surgirem? Surge um desafio em 2026 e automaticamente o quê? Aqui vocês vão preencher com algo construtivo e simples que vocês sabem que é eficaz, uma atitude que vocês sabem que é eficaz, porque de certeza que vocês já passaram por N desafios e sabem o que é que resulta, o que é que não resulta, o que é que piora a situação, não é? E o que é que pode melhorar. E às vezes às vezes é a nossa capacidade também de pedir ajuda, não é? De conseguirmos ter alguém que trabalhe connosco, por exemplo, que nos ajude. Pode ser importante. Mas aqui preencham com algo construtivo e simples. Quando surge um desafio, em 2026, automaticamente eu vou fazer o quê? Temos a isto. Em 2027, e esta é a última questão, antes de algumas perguntas que possam ter, eu terei imensa felicidade e sentirei imensa gratidão por ter sido, em 2026, uma pessoa muito mais o quê? Ou pode ser ter conseguido o quê? Então eu vou para 2027, ali janeiro, fevereiro, começo a fazer ali uma reflexão e vou-me sentir muito feliz por ter sido o quê? Por ter em 2026 feito o quê ou sido mais o quê? Terminando, porque entretanto eu queria fazer aqui uma reflexão que uma cliente me pediu sobre estas questões que estão a acontecer aqui em Portugal e no mundo. Eu vou fazer uma coisa muito breve, que uma análise breve, e depois, se alguém tiver perguntas, eu vou parar a gravação e podem estar à vontade para fazer perguntas, está bem? Então, o que é que vos vai trazer felicidade e gratidão em 2027 quando vocês refletirem sobre 2026?
conseguimos assim preencher nem que seja 80%, 70% aqui do exercício, pronto, de uma forma que depois vocês precisam apenas de completar e depois podem enviar e-mail. Eu acho que tem aqui o meu contacto, não? Não, por acaso aqui não tenho, mas vou colocar no chat para quem não tem, o meu e-mail, ok? Se bem que isto, não é? Pelo Instagram, eu acho que a maior parte vem sempre pelo Instagram. Está aqui o meu e-mail, o meu Instagram, para se quiserem pedir, ah, exato, o exercício, está bem? O documento. E eu posso enviar em Word para editarem diretamente no documento, ou então imprimem, fazem como entenderem. Então, isto é super importante o que vocês acabaram de fazer, mesmo para quem não preencheu tudo, porque vocês refletiram, ah, e com uma intenção forte, com uma energia forte, sobre a base, não é? As intenções base, a energia, o propósito base da vossa vida neste ciclo de 2026, ok? Tudo o que vocês aqui escreveram, está aqui indicado também na conclusão do exercício, pode ser revisto, vocês podem rever, vocês não vão mudar os vossos objetivos todos os meses, por amor de Deus, mas podem afinar, podem torná-los mais sofisticados, não é? Mas aquilo que registaram hoje, as palavras, os sentimentos que aqui ficaram registadas, e que vão ficar quando vocês completarem, vão ter a força da vossa alma, porque a vossa intuição falou aqui. A vossa intuição não fui eu que falei, eu apenas orientei. Cada pessoa deu respostas que eu nem sequer sei, não tenho acesso, não é? Então, lembrar sempre que a nossa alma, não é? O nosso eu superior é perfeita, é muito forte, tem uma grande pureza e tem como único objetivo a vossa evolução e está constantemente a procurar comunicar convosco através da intuição, através de sinais, através de pessoas que vos aparecem, ok? Através de situações da vossa vida, oportunidades que vocês podem estar mais ou menos a ver e mais ou menos a aproveitar, ok? A mentoria vem muito neste sentido, para quem faz sabe, de nós percebermos melhor as coisas, percebermos melhor onde é que estão as nossas oportunidades, onde é que estão os nossos talentos e darmos aqui uma organizada à nossa vida. Vou parar aqui a partilha e falar aqui um pouco sobre estas questões climatéricas. Houve já duas clientes, aliás, que me perguntaram, muito preocupadas. Eu vou-vos dar a minha visão muito pragmática, porque eu sou uma pessoa, eu considero uma espiritualista, mas muito pragmática, ok? Então, o que eu acho é. Catástrofes, e ainda por cima há aqui pessoas que vivem em zonas do mundo onde a catástrofe e o problema é diário, ok? Então nós vamos pensar assim: se eu estou funcional e se eu consigo aceder a informação, a ter um carro para me deslocar, consigo fazer uma transferência bancária, consigo fazer um telefonema, consigo deslocar-me, aquilo que eu tenho a fazer, se eu não sou bombeira, se eu não sou profissional que está a trabalhar diretamente no terreno quando existem catástrofes, porque existem pessoas que trabalham diretamente no terreno, certo? Que estão preparadas profissionalmente para trabalhar ali. O que é que eu tenho que fazer? Ativar o meu sentido de comunidade, ativar o meu sentido solidário, ativar a minha caridade e então tentar contribuir da forma que eu consigo e não entrar numa espiral de desespero e de notícias e de negatividade. Se eu consigo ajudar sempre de alguma forma, então ajudo da forma que eu consigo, ok? Isso já o fiz, eu ontem até partilhei nas minhas stories o site que foi criado aqui no caso para Portugal para contribuir para lá para a situação para a leiria, etc., que é uma das coisas que ficaram piores, e houve pessoas que ficaram realmente sem casas. E em relação a tudo o que se passa no mundo, há sempre dois cenários que eu já vos falei nas aulas e que têm a ver com o quê? Tem a ver com, de um lado, temos caos, estamos a gravar, sim. De um lado temos caos, temos guerra, temos ódio, temos radicalismo, temos coisas sem nome, que nem sequer vamos aqui descrever, temos coisas que já não deviam existir, como racismo, machismo, violência, não é? E do outro lado temos pessoas como nós, que são pessoas que estão a tentar melhorar. Então existe uma pessoa que eu admiro muito e que eu recomendo que vocês leiam, que por acaso é um dos homens mais ricos de Portugal e é um espiritualista, que é o Luís Portela. Então ele já escreveu alguns livros e tem alguns podcasts interessantes, uma pessoa muito diferente do comum, e ele diz que a nossa maior missão no meio deste caos é sermos uma partícula de paz, sermos um farol de paz, não é? Então nós dizemos muito que queremos paz, então nós temos que ser, mesmo.
não é? E para ser paz, eu às vezes preciso de fazer este tipo de trabalho, preciso de fazer estes exercícios, preciso de me alinhar mais comigo, para não estar zangada, não é? Com a minha vida, para não estar zangada comigo. Portanto, temos que tratar o conflito interno. Isto é super importante. E é a forma mais resumida. Eu não quero ser aqui moralista, nem sou guru, mas observo muito o mundo, como vocês sabem, trabalho muito com as pessoas e acho que é isto. E é muito fácil nós cairmos em desespero e vermos as pessoas a sofrerem em qualquer parte do mundo, e até as pessoas com quem eu trabalho que vivem em Angola relatam-me isto há anos, não é? Coisas bem piores. Portanto, é sempre o que eu digo, é tentar contribuir. Se consegues, tenta contribuir, não é? Mas não podes entrar, não vais ajudar a entrar no desespero, não é? Ou entrar na pena. É sempre importante entrar na compaixão e perceber qual é o meu papel aqui, certo? Muito obrigada a todas. Até breve. Espero que tenham gostado. Vamos aqui deixar espaço para algumas perguntas, ok? Muito obrigada.